A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, adolescentes. Que bênção e que privilégio estarmos aqui nesta manhã de domingo, mais uma manhã de domingo, para falarmos acerca do amor de Deus, de tudo que Ele fez por nós, de tudo que os ensinamentos que a Bíblia Sagrada nos traz. Vamos orar para começar a nossa escola, então, nossa EBD nesta manhã. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, pelo privilégio de podermos desfrutar, ó Deus, dos seus ensinamentos. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade tão magnífica, ó meu Pai. Deus, te pedimos que venha estar conosco, que venha nos abençoar, que venha direcionar, ó Deus, cada palavra, cada tema que for tratado aqui neste momento. Senhor, que não seja a minha voz, mas que seja a voz do Senhor, que fale através de mim. Deus, de mim eu não tenho nada, ó Pai, mas me use como instrumento para levar a Tua palavra a todos aqueles que me assistem neste momento. Faça-se presente em nosso meio, toque em nossos corações. Dê a nós, ó Pai, discernimento para compreender o que o Senhor tem, ó Deus, para nós nesta manhã. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Aproveito também este momento inicial da aula para ceder a você um espaço para entregar a sua oferta. Abaixo aqui no nosso vídeo estão aparecendo as contas da igreja, o PicPay, o Pix. Então, neste momento, você tem a oportunidade de ofertar. Os nossos pastores sempre falam que o que nós temos não é nosso, nós somos administradores, né? Então, que você administre da melhor maneira possível. E isso se faz devolvendo ao Senhor parte do que Ele mesmo te deu. Então, neste momento, cedo para você esse espaço para oferta. Ah, Laísa, mas eu não quero ofertar por esse espaço aí que tem, né, das contas da igreja, por esses meios. Então, sinta-se à vontade para trazer à noite, logo mais, na igreja, a sua oferta. Aproveito também esse momento para lembrá-lo de enviar o seu relatório lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Essa ferramenta do relatório é muito importante para que nós possamos saber os alunos que estão assistindo a nossa EBD, perceber o comprometimento de vocês, para que a gente veja também o que a gente pode melhorar para alcançar mais e mais pessoas. Além disso, gente, aproveito também para lembrá-los de curtir o nosso vídeo, compartilhar. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal também. Além disso, também tem a nossa ferramenta do chat para que você possa interagir conosco ao vivo nesse momento da nossa aula. E também, se você assistiu depois, deixa aí no comentário o que você achou, como essa mensagem, essa palavra tocou no seu coração. Enfim, compartilhe, comente, sinta-se à vontade para interagir conosco. Então, vamos lá. A nossa lição de hoje é a lição de número 10 da revista que fala sobre os adolescentes da Bíblia. E esse tema dessa revista está sendo muito legal, porque a gente tem conhecido um pouco mais da história de jovens que eram humanos assim como nós, mas que, mesmo frágeis e tendentes a pecar, eles resistiram ao pecado em prol do amor de Cristo, em prol da obra do Senhor, para demonstrar fidelidade àquilo que eles acreditavam. O título da nossa lição de hoje fala não recuamos. E aí, vocês já têm a ideia sobre o que nós vamos falar nessa manhã? Claro que sim, porque você já estudou a lição durante a semana, né, adolescente? Essa manhã nós vamos falar sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. O textuário diz o seguinte, está lá em Daniel, no capítulo 3, versículo 17, e fala assim: pois, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei.
Peço para você também, que já deve estar aí com a sua Bíblia, com a sua revista, abrir a sua Bíblia, a nossa Bíblia devocional, em Daniel, no capítulo 3, que na nossa Bíblia está lá na página 1146. Adolescentes, nesse momento, é bom que vocês tenham a sua Bíblia aí junto com você, a sua revista. Se você esqueceu, dá um pause no vídeo rapidinho e vai lá pegar. Pega a sua Bíblia, pega a sua revista, pega um copo de água para você não precisar ficar levantando para ficar bebendo água nem nada. E desfrute deste momento. Uma vez na semana, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Então, desfrute desses minutos que vocês vão passar na presença do Senhor. Aqueles que são espertos, então, já abriram aí a Bíblia devocional, na página 1146, em Daniel, no capítulo 3. Lá no versículo 17, vamos ler a versão da nossa Bíblia devocional que diz: Eis que nosso Deus... Então, aqui nós temos o seguinte cenário. Sadraque, Mesaque e Abednego estão falando para o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor afronta esses 3 jovens com uma ordenança e eles vão contra ao que o rei Nabucodonosor diz para eles. Então, não vou ficar aprofundando muito não, porque senão vocês vão saber a história toda. Então, o rei Nabucodonosor afronta esses 3 jovens e eles respondem ao rei dizendo: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, aí eu vou adiantar um pouquinho, no versículo 18. E, se não, ou seja, se Deus não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, aqui nesse trecho, nós observamos que Sadraque, Mesaque e Abednego estão dispostos a não recuar de maneira alguma. Por isso que o título da lição é Não Recuamos. E não recuar de quê? Da decisão que eles tinham tomado. Eles tinham firmado uma decisão, eles tinham um propósito e eles estavam certos de que eles não iriam recuar do propósito que eles tinham estabelecido para eles. Então, vamos lá começar a nossa lição. E eu gostaria de iniciar a lição, essa parte mais introdutória, falando a respeito do que seria recuar. Recuar é quando você tem uma decisão firmada e você em algum momento você percebe que você está errado ou você tem algum medo, enfim, você muda de ideia e você volta atrás daquilo que você tinha estabelecido como meta, como objetivo. Aqui nós temos então esses jovens que eles decidem não recuar. Mas não recuar de quê? Vamos ver o contexto dessa história, o que está acontecendo? Então, aqui nós temos essa lição, ela é basicamente uma continuação da lição anterior, que foi a lição número 9, que falou a respeito de Daniel. Então, na lição anterior, nós vimos a história de Daniel. E aqui nós vamos ver a história, parte da história dos amigos de Daniel. Então, essa história, o contexto, está lá em Daniel, no capítulo 3, na página 1146, se você quiser ir acompanhando aí. Então, aqui nós temos, inicialmente, no início desse capítulo, fala a respeito da estátua de ouro. O rei Nabucodonosor tem um sonho. E aí, nesse sonho, do capítulo anterior, ele vê uma estátua e Daniel interpreta esse sonho. Nesse sonho de Nabucodonosor, está lá no capítulo 2, era uma estátua que era composta por diversos materiais.
E a cabeça dessa estátua era de ouro. Olha só. Aí Daniel fala, interpreta esse sonho para Nabucodonosor, dizendo que Nabucodonosor está representado nesse sonho dele por essa cabeça de ouro. E aí, gente, Nabucodonosor tem a ideia de construir uma estátua de ouro, porque ele pensa assim: ouro é um material muito fino, né? É um material muito importante, é um metal muito importante. Se eu sou a representação, né? A minha representação no meu sonho é ouro, então quer dizer que eu sou muito importante. Então, eu vou fazer uma estátua de ouro, já que eu sou tão importante assim, e todas as pessoas vão ter que se prostrar diante dessa estátua. Olha só, gente, a ideia de Nabucodonosor. E aí, realmente, ele faz uma estátua e coloca em uma de suas províncias e todas as pessoas dessa província tinham que se curvar diante dessa estátua. Só que, nesse local, tinham pessoas que optaram por não se dobrar diante da estátua. Quem são essas pessoas? Esses 3 jovens da nossa lição: Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí nós pensamos, mas e Daniel, Laís? Cadê Daniel? Daniel, então, se prostrou diante dessa estátua? Não. Aqui o comentarista da lição fala que, embora Daniel trabalhasse também para o rei Nabucodonosor, possivelmente ele estava no palácio ou visitando uma outra província. O cargo de Daniel, nessa época, era diferente do cargo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que Sadraque, Mesaque e Abidnego era como se fossem regentes de uma província. Daniel não, Daniel trabalhava no palácio. Então, nós podemos pensar que possivelmente Daniel não estava nessa reunião quando o rei decide em fazer essa estátua de ouro, em que ele solta esse edito, né, que as pessoas deveriam se dobrar diante dessa estátua como sinal de fidelidade ao rei Nabucodonosor. E possivelmente também ele não estava presente nesse episódio em que Sadraque, Mesaque e Abidnego optam por não se dobrarem diante do rei. E aí, o que acontece, gente? Sempre tem uma pessoa maledicente, né? A maledicência é pecado, tá na Bíblia, mas sempre tem um maledicente que aparece no meio das histórias. E aqui nós temos Sadraque, Mesaque e Abidnego decididos em não se dobrar diante daquela estátua. Até aí, ok. Mas aí tem um fuxiqueiro que vai lá e conta para o rei Nabucodonosor. Olha, rei Nabucodonosor, não tem aqueles 3 regentes que você colocou lá na província? Eles decidiram que não vão se dobrar diante da sua estátua. E aí o rei ele percebe aquilo como se fosse uma afronta. E ele diz, não, quem não se dobrar diante da estátua de ouro feita à minha imagem, que essa estátua era a imagem do rei, vai ser queimado na fornalha. Vamos ver, então, até onde vai essa opção, essa decisão de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E nessa época, e hoje também, mas nessa época era muito mais, quando o rei lançava um edito, né, para ele voltar atrás, nossa, era muito difícil. Então, quando ele disse todo mundo tem que se dobrar diante da estátua, todo mundo tem que se dobrar mesmo. E quem não fizesse isso receberia sanções. No caso aqui, era o fato deles serem lançados na fornalha. Mas é aí que a gente observa que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não vão recuar. Eles decidem, não vamos recuar, nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua de forma alguma. E eu acho isso muito bonito, porque mesmo ele sabendo que a sua vida estava correndo perigo,
eles não voltam atrás. E não é porque eles eram turrões, não. Né? Mas é porque no que eles criam no que eles acreditavam. E eles acreditavam que aquela estátua que estava lá não representava nada para eles. Era uma estátua de um homem que não podia fazer nada por eles, né? Porque eles criam no Deus vivo. E pensando nisso, eu pergunto a vocês, adolescentes, hoje nós negamos a Cristo, negamos as nossas convicções de diversas maneiras. É uma foto diferente que você posta no seu perfil que não está adequada com os preceitos que nós acreditamos. É quando você deixa de falar para um amigo seu o seu posicionamento diante de um pensamento errôneo que ele tem. É quando diante da sociedade a gente percebe que algumas coisas estão erradas e a gente decide se omitir. Então, quando a gente faz tudo isso, a gente nega a Jesus, a gente nega a Cristo e a gente nega a nossa fé, a nossa convicção. A gente nega aquilo que nós verdadeiramente acreditamos, aquilo que é o correto, que é a palavra do Senhor. Então, essa história, esse relato de Sadraque, Mesaque e Abidnego é um alerta para nós, para que a gente não venha recuar quando a gente for confrontado de alguma forma. Eu me recordo também, naquela passagem, quando Cristo está sendo julgado, né? Já está... a multidão está lá alvoroçada, pedindo a morte de Cristo. Cristo, então, é pego. E aí, Pedro vai negar a Jesus. Veja bem, ao longo do relato da história de Cristo, nós vemos Pedro em todo momento ao lado de Jesus, a ponto de Pedro falar, não, o Senhor não vai ser crucificado, isso não vai acontecer. A gente vê que Pedro, ele tinha um amor, ele tinha um carinho por Cristo. Quando Cristo pergunta quem ele é, Pedro fala que ele era o Filho de Deus. Então Pedro, ele acreditava em Cristo, mas quando chega naquele momento em que as pessoas perguntam se ele estava com o mestre, ele fala que não, que ele nem conhecia. Então ele recua. Ele tem uma atitude diferente da atitude de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí, após Pedro negar Cristo por 3 vezes, o galo canta e a Bíblia fala que Jesus olha para Pedro. Eu fico imaginando o olhar de Cristo para Pedro naquele momento. Era um olhar assim, eu não te alertei, Pedro. Eu não te falei que você ia me negar. Você não foi vigilante. Você não vigiou a esse respeito. Você não viu, Pedro, tudo que nós passamos juntos, você foi capaz de me negar. E aí Pedro, ele chora, decepcionado consigo mesmo, né? E eu pergunto para você não é um Pedro ao longo da sua semana, nos momentos que você não está na igreja? Será que você é Pedro? Ou você é Sadraque, Mesaque e Abidnego? Ou você tem atitudes compatíveis com a atitude de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eu não vou negar minha fé, independente. Se isso me levar à morte, eu não vou negar minha fé. Porque aqui em Daniel, no capítulo 3, no versículo 18, nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles dizem, e se ocorrer de Deus não nos livrar, mesmo assim, a gente não vai negar o nosso Deus. Então, eles estavam negando ao rei, sabendo que isso poderia levá-los à morte, né? Ele está negando o edito do rei, falando que não vai seguir o que o rei determinar, sabendo que ele pode ser livre, eles podem ser livres da fornalha? Sim, Deus tem esse poder. Eles falam lá no versículo 17, eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar.
ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então eles sabem, eles têm convicção de que Deus pode livrá-los. Mas aí eles falam, mas se isso não acontecer, isso de forma nenhuma vai abalar a nossa fé. Olha que convicção que eles tinham, né? Independente. Se Deus fizer isso, se Deus nos livrar, ok. Se não, ok também. Nós não iremos de maneira alguma nos dobrar, nos prostrar diante dessa imagem, dessa estátua que não representa nada para nós. E aí nós vemos então que o rei Nabucodonosor fica revoltadíssimo. Essa resposta enche Nabucodonosor de furor. A Bíblia fala, né? Nabucodonosor se encheu de furor. Pensa, é um rei, está acostumado a ter tudo nas mãos, está acostumado a que as pessoas o sirvam, que ele está acostumado em ser o centro das atenções. Nessa época, o rei não era igual hoje, né, que a gente tem o sistema monárquico, não é igual a essa época aqui, porque nessa época os reis tinham muito poder. Hoje nós temos a monarquia exercendo um papel muito diferente do que tinha nessa época aqui de Daniel. Então, nessa época, o que o rei falava era lei. Né? O que ele falava era dessa maneira e ninguém poderia contrariar. O rei ele era uma pessoa que ele não estava acostumado a ser contrariado. E aqui ele tem 3 meninos, 3 jovens, 3 adolescentes, dizendo para ele que não, eles não irão ceder à vontade do rei. Então, Nabucodonosor, ele se enche de furor. E aí o que ele faz? Quero ouvir você falando. O que ele faz? Manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Para ter certeza absoluta que essas pessoas, que esses adolescentes seriam mortos na fornalha. A fornalha estava tão quente, que a Bíblia diz que os homens que foram levar os jovens até a fornalha foram mortos, de tão quente que a fornalha estava. E aí, na nossa terceira parte da lição, que fala lançados na fornalha de fogo, nós vemos, então, esses jovens sendo lançados na fornalha de fogo ardente. E eu fico vendo, né, que a Bíblia fala a fornalha de fogo ardente, é justamente lá no versículo 17, né? A gente vê essa intensificação, né? A linguagem, ela tem esse poder, né, de intensificar o que de uma maneira muito forte algo. Então ele diz, fornalha, quando você pensa fornalha, você já lembra de fogo, então você já imagina, né? Já pensa. Não, o fogo é quente, é ardente, mas ele diz, fornalha de fogo. E de fogo ardente, não era qualquer fogo, né? Era um fogo ardente, era um fogo muito forte, muito severo. Então, esses homens, esses meninos, eles são lançados na fornalha. O rei Nabucodonosor, então, ele ordena aos homens mais poderosos de seu exército, né, que estavam lá, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, que prendessem esses homens e fossem jogados lá na fornalha. Então, aqui no versículo 20 diz assim, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem, que amarrassem, né, a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Ó, como a Bíblia frisa, né, que o fogo estava muito forte. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, olha como a Bíblia fala o tempo todo que essa fornalha estava muito quente.
a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, esses homens estão lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Estão lá, foram jogados. Esses homens jogaram lá esses jovens dentro da fornalha de fogo ardente. Então, versículo 24, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Então, olha só, o espanto do rei. Ele estava sentado, ele se levanta e fala aos seus conselheiros: mas nós não lançamos 3 jovens que estavam amarrados dentro do fogo? E aí os conselheiros responderam: sim, rei, é verdade, nós lançamos 3 jovens e eles estavam amarrados. Nós lançamos apenas 3 dentro do fogo. E aí, o que o rei Nabucodonosor diz? Eu, porém, vejo 4 homens, e são 4 homens soltos. E esses homens estão passeando, caminhando dentro da fornalha. Olha que milagre, que coisa maravilhosa, gente. O rei Nabucodonosor, ele se espanta. E aí, eu queria voltar com vocês lá atrás, lá no versículo 15, porque o rei Nabucodonosor diz assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha que soberba desse rei. Quem é Deus? Quem é esse Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Ele estava se achando, né? Resumindo, o rei Nabucodonosor estava se achando, se sentindo tal, né? Que ele era o cara, ele era a pessoa que mandava, que todo mundo tinha que obedecer e que a vontade dele iria prevalecer sempre. E é aí que 3 jovens o afrontam. E esses 3 jovens que tinham fé, desmascaram esse rei, dizendo, através das suas ações e através do desfecho dessa história, esses jovens relatam, mostram para o rei que o rei Nabucodonosor, na verdade, não era nada diante do Deus vivo. Porque esse 4º homem que estava lá, aí aqui a gente, né, não sabe se era um anjo ou se era a figura pré-encarnada de Cristo, a Bíblia não é clara a esse respeito, mas de qualquer maneira, a gente percebe que lá atrás, quando o rei Nabucodonosor afronta esses jovens, aqui nós temos a resposta para o próprio rei Nabucodonosor, quando diz lá: quem é esse Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Aqui nós temos a voz de Cristo, a voz de Deus, através das atitudes do desfecho dessa história, mostrando: eu sou o Deus, Nabucodonosor, que posso livrar o meu povo das suas mãos a qualquer momento. Mas o que é necessário? Fé, né? Esses jovens mostraram uma fé que a gente, em uma determinação que a gente se espanta até, né? Como 3 jovens puderam confrontar uma pessoa tão poderosa. E aí a gente vê Deus aqui honrando esses jovens. E aí nós vemos então no versículo, na última parte aí da lição, na parte 4, o livramento. A palavra de Deus, então, relata que esses jovens, eles não foram consumidos. E aí, nos capítulos adiante, nós vemos o rei Nabucodonosor destacando que a sua pequenez diante de Deus, do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no versículo 28, que diz assim: falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então aqui nós temos que o rei Nabucodonosor, né, tinha vários deuses. Da Babilônia tinham vários deuses, né? Mas nenhum deus foi capaz de livrar ninguém até então. Esse feito foi um momento tão
único, tão ímpar na história de Nabucodonosor, que a gente vê que ele se levanta e ele fica abismado com o que ele mesmo está enxergando, com o que ele vê com seus próprios olhos. E aí eu vejo, né, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não eram jovens comuns. Eles eram jovens muito capacitados, muito capazes. Porque a gente percebe, né, o livro de Daniel relata, que Daniel meio que indica Sadraque, Mesaque e Abednego para tomar conta das províncias do rei. E Daniel é uma figura muito importante, então é daí que o rei atende e coloca esses 3 jovens como líderes regentes dessa província. Então, a gente pode pensar que não seria muito mais fácil Sadraque, Mesaque e Abednego se dobrar diante dessa estátua e falar assim: tô me dobrando aqui, não é isso que eu acredito, mas eu vou me dobrar para ficar bem com o rei, para que eu possa alcançar uma promoção melhor, para que eu possa alcançar... Eles poderiam até se justificar de uma maneira piedosa. Vou me dobrar diante dessa estátua, porque eu sou uma figura importante, né? Nós somos, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós somos figuras importantes aqui, então nós podemos fazer muito pelo nosso povo, né? Nós podemos fazer muito aqui nessa província. Então, eu não vou correr o risco de morrer, porque Deus vai ser glorificado através da nossa vida. Eles poderiam ter usado esse argumento? Sim, poderiam ter usado esse argumento. Estaria errado? Sim, estaria muito errado, porque de uma forma ou de outra eles estariam se dobrando diante de uma estátua que não era o Deus vivo, né? E a Bíblia fala que nós não devemos ter ídolos, né? Mas de uma forma ou de outra, eles estariam se justificando para si mesmo, de uma maneira até piedosa, mesmo que errada. Seria muito mais fácil. Mas eles decidem e não se dobrar diante desse rei. Escolher o caminho mais difícil, escolher até ir para dentro de uma fornalha, crendo que Deus poderia livrá-los, mas também que Deus poderia optar por não livrá-los, né? A vontade do Senhor poderia se manifestar dessa forma também. Mas eles optam sempre em seguir Deus, em seguir o que eles acreditavam, em seguir o caminho mais difícil. E nós vemos que Deus honra esses jovens. E aí eu fico vendo essa parte da Bíblia, esse contexto desse capítulo de Daniel, e eu fiquei lembrando da história de Jesus, né, da figura de Jesus. E eu não estou falando aqui nem da natureza divina de Cristo, não, né, da parte 100% Deus de Cristo, não. Eu estou falando da habilidade argumentativa de Jesus enquanto homem, né? Nós vemos várias partes da Bíblia quando Jesus está argumentando com seus discípulos e quando Jesus está argumentando com os próprios fariseus, que eram pessoas que tinham um domínio, sabiam muito, tinham uma inteligência, tinham, né, um domínio argumentativo muito grande. Jesus, ele consegue desfazer, sair, né, de todas as armadilhas que os fariseus lançam, né? Quando tem aquela passagem, por exemplo, da mulher adúltera, o que Jesus fala? Jesus está lá escrevendo na areia lá, né, abaixado lá, escrevendo. E aí os fariseus chegam, aquela confusão, e querem matar a mulher, que foi pega em adultério, e querem matar a mulher a pedrada. E aí Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí a gente vê todo mundo saindo, né? E de repente, no final, só fica ali Jesus e a mulher. E Jesus fala: cadê os teus acusadores? A mulher fala: não tem ninguém. Então Jesus diz: eu também não te condeno. Então é aqui que a gente observa o domínio argumentativo de Cristo. E Jesus, quando ele veio à Terra,
ele também podia ter optado por se render, ter optado por seguir o caminho mais fácil, né? Falar assim, ó, essa humanidade é pecadora mesmo, sabe? Não vou seguir o que foi combinado lá com a Trindade, não vou seguir o que foi combinado, eu vou fazer da minha maneira e não vou morrer por ninguém, deixa esse povo se virar aí mesmo, deixa esse povo morrer. Mas não, nós observamos que o caminho que Cristo seguiu foi um caminho também muito difícil. Quando a gente pega o sacrifício de Cristo e o sacrifício de Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente vê que o sacrifício de Cristo foi infinitamente maior. Ele deu a sua vida por nós, sabendo que nós não éramos dignos. Porque aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se curvam diante da vontade de Deus, então eles se curvam diante de alguém que eles sabem que é perfeito, né? E Jesus não. Jesus, ele se doa por nós que somos imperfeitos. Então a gente vê que Cristo, ele vai muito além do que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram aqui, né? A gente vê um Deus, um homem que opta, ele decide em seguir as suas convicções, em seguir o que ele sabia que era o correto. Mesmo que ele tinha habilidade argumentativa, ele tinha poder enquanto Deus, agora eu falo enquanto Deus, ele tinha poder para descer daquela cruz. Ele tinha poder para fazer tudo de uma maneira muito mais fácil, estalar os dedos e deixar a humanidade perfeita. Mas ele escolhe, através da sua vida, nos deixar uma lição e mostrar que ali, ele, enquanto homem, ele decidiu passar por tudo que ele passou, porque ele nos ama. Ele decidiu passar por tudo que ele passou, porque esse era o propósito lá desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo, né? Ele decide seguir o que ele tinha acordado junto lá na Trindade Santa. Isso é magnífico, porque isso nos deixa um exemplo que realmente nós não devemos nos curvar diante de nada, diante do mundo. Nós não devemos nos curvar, nós devemos ter firme o nosso propósito. E mais uma curiosidade aqui para vocês, que na Bíblia de Estudo Pentecostal, publicada pela CPAD, diz que o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, o nome judeu de Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Ananias, Azarias e Misael, esses nomes apontam para o livramento que Deus daria a esses jovens. Ananias significa o Senhor é gracioso. Gracioso por quê? Porque Deus tinha a opção de livrá-los ou não. Azarias, o Senhor ajuda. E Misael, semelhante a Deus. Apontando para quem? Para esse quarto homem que estava dentro da fornalha, que rei Nabucodonosor fica espantado. Então, adolescentes, com essa lição, eu gostaria de que você refletisse, né, sobre a sua vivência, sobre a sua vida. Será que você tem se curvado diante do rei Nabucodonosor? Será que você tem se curvado diante das suas vontades? A gente já foi adolescente também. E a gente sabe como é importante para a gente, enquanto adolescente, ser recebido pelos nossos pares, ser aceito nos grupos, né? Ser aceito em um grupo social, em um grupo de amigos, na sua sala de aula. Mas aqui nós observamos que nós temos 3 jovens que negligenciam, se afastam disso, né? Eles vão contra as suas vontades, as suas próprias vontades de ser aceito, né? Que possivelmente eles ficaram, né, pensando, se eu fizer isso, eu vou ser contra
todas as pessoas aqui, né, de uma província toda, eu vou ser contra todo mundo. Eles pensaram nisso, mas eles tinham mais forte em si o desejo de permanecer firmes em que eles acreditavam. Então, que você, mesmo em determinados momentos, que você tenha que ir contra a tudo, a todas as pessoas, a tudo que está sendo falado em algum ambiente, que está sendo dito, até por pessoas que tenham autoridade diante de você, né? No caso deles, era o rei, né? Mas talvez na sua sala de aula, na sua escola. Não estou dizendo para você afrontar, para você ser indelicado, mas para que você tenha firmeza no que você acredita, né? Naquilo que você crê, porque essa é a verdade, né? Nós cremos na verdade. Nós cremos na verdade absoluta que Deus deixou para nós através da inspiração de homens que escreveram a palavra de Deus, que escreveram a Bíblia. E aí eu me recordo também de quando nós temos lá Moisés manda Josué e Caleb verem a terra. Eu acho que eu já mencionei esse episódio na lição passada que eu gravei para vocês. E nós temos Josué e Caleb que vão ver a terra. E os espias voltam falando, não, a gente não tem condição de guerrear contra essas pessoas, a gente não tem condição de de conquistar essa terra. E Caleb se levanta e diz: sim, nós temos condição, essa terra será nossa, porque foi Deus que prometeu. Nós temos também a figura de Davi, que vai contra os seus próprios irmãos, a todo um exército que se omite diante de um gigante e decide seguir no que ele acreditava. Então, eu digo para vocês que, às vezes, a gente vai ter, muitas vezes, a gente vai ter que ser contra os nossos amigos, contra uma multidão. Mas a gente tem que permanecer firme naquilo que nós acreditamos, porque essa é a palavra de Deus. Esse é o correto. Que a gente possa manter ao longo dessa semana que irá se iniciar, não sei como vai ser essa semana, ao longo de toda a nossa vida, que a gente possa se manter firme naquilo que nós acreditamos. Amém? Vamos orar então para concluir esse momento tão gracioso. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Pai de amor, muito obrigada por este momento, muito obrigada por ter permanecido conosco, muito obrigada, Senhor, por ter nos instruído de uma maneira tão graciosa. Vem estar conosco ao longo desse dia, logo mais no culto à noite. Vem estar conosco ao longo dessa semana, Senhor. Faça-se presente em nós, que nós possamos, ó Deus, ter convicção, ó Pai, daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos, que é a verdade, ó Deus. Que nós possamos nos posicionar diante dessa nação tão corrompida, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, ser pessoas firmadas, ó Deus, na rocha, firmada em ti, e que nada, Deus, venha nos abalar, em nome de Jesus. Nos deu, ó Pai, uma semana abençoada e na sua presença, em nome de Jesus, amém.